Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Amém, igreja? Deixa eu perguntar um negócio para você. Vamos fazer aqui uma votação aqui. Veja, é algo que eu quero tratar com você nesse dia de hoje. E eu queria perguntar para você. Você olhando para o nosso país, as coisas estão bem no nosso país? Sim ou não? Opa, então tem mais não do que sim. O que você acha hoje que tem... Não estou falando para você citar nome de pessoas, tá bom, por favor. Não vamos levar isso aqui, eu estou trazendo a minha mensagem hoje, veja. O que você acha que tem que mudar no país para o país melhorar? Fala aí, ninguém fala nada? O irmão aqui já foi direto. Falou tudo. Muitas das vezes nós pensamos que é o governo que tem que mudar. O governo ele pode mudar. Se o povo não mudar, adianta? Não adianta. Tem gente que vai falar assim, não, o pastor vai falar de política. Não, não estou falando de política. Eu estou falando de uma melhoria. Estou falando do país agora, porque às vezes a pessoa fala, não, se o governo mudar, o país muda. Não muda. Não muda. Se o povo não mudar, nada muda. A mudança tem que começar em quem? Em nós. Por que eu tenho falado? Por que eu estou falando isso aqui? Veja. Vamos levar agora para dentro da nossa casa. Muitas das vezes nós olhamos para o defeito dos nossos familiares. Mas será que não é nós que temos que mudar? Porque um dia para minha família mudar, eu tive que mudar. Muitas das vezes nós olhamos, sabe, o defeito dos outros, as falhas dos outros e pensamos que se eles mudar, tudo vai melhorar. Mas o negócio é o seguinte, é nós. Eu comecei aqui, olha o que diz aqui Lucas capítulo 22, versículo 31, diz assim, ó. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus o quê? Aos teus irmãos. Nós vamos pegar essa segunda parte aqui. Você conhece esses versículos? Veja, o Senhor agora ele fala com Simão, dizendo, Simão Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu para você andar, ele quer te destruir. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E aí eu estava meditando nessa segunda parte, quando ele diz o seguinte, e tu quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Veja, o Simão ele estava com Jesus, mas ele não era convertido. Às vezes é a mesma coisa, às vezes tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não se converteu. Ela se batizou, mas não se converteu. Ela aceitou Jesus, mas não se converteu. E o que é uma conversão? Na verdade, significa uma mudança de direção. Eu fui para o dicionário, é uma mudança radical de direção. Tem outras traduções que diz o seguinte, ô Simão, quando você voltar para mim. Veja, ele estava com Jesus ali, mas aí Jesus fala, quando você voltar para mim, você vai confirmar os teus irmãos, você vai fortalecer os teus irmãos. Às vezes nós queremos que a nossa casa mude, mas nós não mudamos. Mas eu estou na igreja, mas eu tenho uma Bíblia, eu falo de Deus, eu falo de Jesus, mas será que eu me converti verdadeiramente? Será que eu tenho um coração convertido, uma mente convertida? Será que a minha boca ela é convertida? Quando eu falo a minha, a nossa, os nossos ouvidos eles são convertidos. Então o Senhor ele falou, você não se converteu ainda, Simão. E aí eu estava vendo um versículo, olha esse versículo que forte, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17. Olha aqui,
como é forte esse versículo. Preste atenção. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. O que ele diz aqui, ó? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de quem? A casa de Deus. Vamos ver direito, olha aqui no telão. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se o primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então veja, o que o Senhor ele está falando aqui? Veja, a mudança tem que começar em nós. Se eu quero que os meus filhos mudem, eu tenho que mudar. Se eu quero que a minha esposa mude, eu tenho que mudar. Se você quer que a sua esposa mude, você tem que mudar. Que o seu esposo mude, você tem que mudar. Se você quer que a sua nação mude, você tem que mudar. E essa mudança começa em nós. Estava comentando aqui hoje, foi até no culto da tarde, eu falava, às vezes você vê o povo reclama, né? Poxa, vamos dar exemplo aqui, a gente sofre muito no tempo de chuva com enchente. É verdade ou não é? As águas ficam tudo presas, você vê muita sujeira nos bueiros. Mas quem que joga sujeira na rua? Quem é que joga? A população, irmão. Quer ver eu ficar bravo? É ver alguém jogando lixo na rua. Meu irmão, que porqueira. É uma imundícia, por que não segura, sabe? Teve um dia que eu estava com um amigo. Esse amigo estava saindo comigo de uma campanha. E aí, ele me pega, tinha comida, ele catou as coisas e jogou na rua. Eu falei, irmão, por que você fez isso, irmão? Não, o que? Você está sujando a rua, irmão. Os bueiros vão entupir, você, poxa, isso é porqueira, irmão, não faz isso não. Não, pastor, mas eu vou sujar seu carro, deixa aqui no carro, depois a gente junta, tem uma sacolinha, joga fora, vai jogar na rua. Um exemplo que eu vi esses tempos, não sei se vocês chegaram a ver, vocês viram os japoneses na Copa do Mundo? A torcida, alguém chegou a ver? Vocês viram na hora que acabou o jogo, o que eles fizeram? Cada um estava com uma sacolinha ali, com um saquinho de lixo, e foi o quê? Recolhendo tudo. Exemplo, irmãos. Mas aí volta a dizer, às vezes a gente culpa fulano, culpa ciclano, culpa o governo, mas a mudança tem que começar em nós. Pode vir um governo que fosse o povo que está corrompido, não se converter, não vai mudar, irmão. Pode vir a pessoa melhor que for, passou a pessoa melhor que vai assumir a nossa nação. Se o povo não mudar, nada muda. O povo está corrompido. A mudança tem que começar em nós. Então nós temos que nos analisar. Então o que ele diz aqui, ó? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se o primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Olha o que a Bíblia diz, vamos pegar aqui a nossa mensagem da Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Volta um pouquinho aqui. O que ele fala aqui em 1ª carta aos Coríntios? Capítulo 11, versículo 28. Diz assim, ó. 1 Coríntios capítulo 11... versículo 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si. Para só um pouquinho. Opa, eu tenho que me examinar primeiro. Você tem que se examinar. O que é você fazer um exame? É você pegar, sabe, com cautela. Você vai começar a olhar para você. Olhar para suas falhas. Aonde você tem que mudar. Aonde você tem que melhorar. Às vezes tem pessoas que falam assim, a igreja tem que melhorar. Será que não somos nós que temos que melhorar? A casa de Deus aqui, nós somos a casa de Deus. O julgamento começa por nós. Tanto que no versículo 31, o que ele diz no 31 aí? Coloca o 31, ele diz assim, ó: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos,
não seríamos o quê? Julgados. A Bíblia fala sobre julgarmos nós mesmos. O que isso significa? É você olhar para as suas próprias falhas, porque é fácil você olhar para a falha do outro, você olhar para a falha do marido, do fulano, do ciclano, do amigo, mas e você se analisar? Você pegar aqui e falar assim, eu vou me examinar, aonde que eu tenho que melhorar como pai? Aonde que eu tenho que melhorar, às vezes como filho, como servo? A esposa chegar, aonde que eu tenho que melhorar como esposo? O que eu tenho que fazer para melhorar? Mas às vezes nós queremos que as pessoas melhorem, mas nós não melhoramos. Mas sabemos apontar o dedo. Às vezes apontamos o dedo para os outros e às vezes estamos em falha. Eu já vi pessoas chegando e falando, o fulano lá está roubando, mas ele também está roubando. Mas por quê? Não, é porque o outro roubou muito, mas eu roubei pouco. Não, o outro mentiu mais, eu menti menos. Mas tem alguma diferença para quem mente mais e menos? Tem alguma diferença para aquele que roubou muito e aquele que roubou pouco? Para onde eles vão? Para onde? Se não se converter, vai para o inferno. Eu sempre digo, não existe inferninho e infernão. Não existe diabinho e diabão. Não, meu irmão, você pecou, já era. Se não se arrepender, já era. Então eu tenho que pegar aqui e me julgar. Peraí, eu tenho que me julgar, eu tenho que me analisar, eu tenho que aqui pegar e olhar a minha vida. Eu vou pegar a palavra. Não é o que o pastor está falando, mas é o que está escrito na Bíblia. Eu tenho que ir para a palavra. Olha o que diz aqui, veja Mateus capítulo 7, versículo de número 1. Mateus 7. Mateus capítulo 7, versículo 1. O que ele fala aqui, ó? Não julgueis, para que não sejais o quê? Julgado. Só tem o dedo para apontar, né? Tá só apontando o dedo. Às vezes tem aqueles que até pega a palavra para acusar, para apontar o dedo, para, sabe, desmerecer alguém, colocar alguém para baixo, tal. E ela se acha melhor, só porque, não, mas é que eu estou na igreja. O Pedro estava com Jesus. Simão andava lado a lado com Jesus. O que Jesus falou para ele? Ô Simão, quando você se converter, você vai pregar para os seus irmãos. Você vai fortalecer os seus irmãos. E o que ele diz no versículo 2? Pula para o 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, viu? E com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós também. Você está julgando? Com a mesma força que você está julgando aquela outra pessoa, você também vai ser julgado. Vai ser a mesma medida. Olha o versículo 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está o quê? No teu olho. Às vezes está lá, tem um cisto. Tem a tradução na linguagem de hoje, que ela fala um cisto, está lá, olha lá. Por que você não vê o cisto que está no teu olho? Você não está vendo o cisto que está no teu olho? Perdão, por que você vê o cisto que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio o quê? Olho. Então ela está lá, cega, querendo, sabe, tirar o cisto do olho do irmão. E ela está com a trave no olho dela. Olha o 4, pula para o 4. E ele diz, ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, estando uma trave o quê? No teu. Que é a mudança do outro, mas ele não mudou. Eu quero que ele se converta, mas eu não me converti. Olha o que diz o versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu o quê? Irmão, então o que ele falou agora? Peraí, hipocrisia é isso. É aquele caso, sabe, a pessoa ela prega o amor, mas você vê que é só ódio. Quem já viu o discurso assim? Ela fala do amor, fala de amor dentro de casa, tal, ela discute, mas você vê que é só ódio, mágoa, rancor. Hipócrita. Tem muita gente hipócrita, às vezes dentro da igreja. É hipocrisia. O próprio Deus está falando, isso aqui é hipocrisia. Tira a primeira trave do teu olho. Você está querendo consertar algo e você está todo errado. Primeiro você tem que mudar, para a sua casa mudar, para a sua família mudar.
E às vezes a pessoa não muda. Então ele está falando, hipócrita. Eu pego isso aqui, eu me lembro do meu finado pai. Hoje eu creio que em nome de Jesus ele está na glória. Ele está na glória, porém eu me lembro que ele chegava e falava para mim assim: meu filho, não fume nem beba, porque é ruim. Aí eu olhava ele fumando e bebendo. Eu imagino a criança perguntando: por que ele fala que é ruim e ele está fumando e bebendo? Imagine a cabeça da criança. Se é ruim, ele está bebendo, por que é ruim? Entendeu? Aí o pai está querendo dar o exemplo. Às vezes está lá, ele fala para não fazer, mas ele está fazendo. Jesus, ele chegou para os fariseus, ali na verdade pegou os discípulos e mostrou ali os fariseus que tinha lá, falou: está vendo o que eles estão fazendo aí, ó? Faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Porque eles falam e não praticam. E tem muita gente dentro da igreja assim, ela fala e não pratica. Ela fala de amor, mas não pratica o amor. Ela tem aparência de piedade, mas a piedade está longe. E nas cartas a Timóteo disse isso, que nos últimos dias nós iríamos ver homens e mulheres com aparência de piedade. Você fala: nossa, ele é tão bonzinho, mas os frutos dele, os frutos não condiz com aquilo que ele fala, as atitudes não condiz, e está cheio de pessoas assim, hipócritas. Ela não entende por que a família não muda, por que o filho está perdido, por que a família não quer vir à igreja. Tem que mudar. É fácil, sabe, eu apontar o dedo, é fácil, sabe, eu ver, a falha só está nela. Geralmente acontece isso muito com um casal. É um apontando o dedo para o outro, mas fala assim: por que você não para e fala assim: eu vou melhorar. E vou orar para que o meu familiar melhore. Você vai ver como que as coisas vão melhorar. Olha o que a Bíblia diz aqui. Eu vou pegar com você essa história, vamos lendo aos poucos, mas eu creio que dá para finalizar. Coloca para mim Mateus capítulo 5. Eu vou pegar do início. E a gente vamos parando aí nas partes principais. E eu vou explicando até chegar na parte que eu quero trazer aqui para você. Marcos capítulo 5, versículo 1. Evangelho de Marcos capítulo 5, versículo de número 1. Marcos capítulo 5, versículo 1 diz assim: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar ele. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com quê? Com pedra. O que é isso? Ele vivia se cortando. A Bíblia fala aqui sobre um homem que vivia morando nos sepulcros, junto com os mortos. Ele vivia também, às vezes, imagine, arrancava a roupa. Imagina uma pessoa no meio da rua. É normal uma pessoa arrancar a roupa e sair andando no meio da rua? Hã? Não é normal. E é incrível, né? Parece que você fala aqui, parece que o celular ele vê aqui e começa a aparecer coisas que já aconteceu com você? Hoje no culto da tarde eu falei, tá aqui o iPad aqui, acho que estava o meu celular aqui, aí daqui a pouco apareceu um cara no meio da rua, um vídeo apareceu o cara no meio da rua sem roupa, só que ele não estava mostrando, ele ali estava coberta a imagem, né? E ele batendo nos motoqueiros, cada motoqueiro que passava ele derrubava, buf! Você vê, o cara estava perturbado, perturbado. Imagine a humilhação de uma pessoa na rua. O que o diabo quer fazer? Ele quer humilhar a pessoa. E esse homem viveu uma vida de humilhação, sozinho, sem ninguém. Quando diz aqui que tentaram prender ele, eu acho que tentaram prender ele para quê? Para ajudar ele. Mas ninguém conseguia prender esse homem. Ele estava cheio de demônios. Olha o que diz o versículo 6. Diz assim: e quando viu Jesus ao longe, correu, e o que ele fez? Adorou. Veja, até os demônios adoram, viu?
Não é porque a pessoa está cantando louvor e adorando ali, está lá, adorou. O próprio demônio adorou o Senhor. Olha o que diz o versículo 7. E clamando com grande voz disse: que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Versículo 8. Porque eles dizia: sai deste homem, espírito imundo. Versículo 9. E perguntou-lhes: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos o quê? Muitos. Versículo 9 e 10. Rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela o quê? Província. O que acontece? Está ali, não me tira aqui dessa província não. Com outras palavras, eu posso até sair desse homem, mas me deixa por aqui. Às vezes eu conto aquele caso, né? Vamos dar um exemplo aqui, a pessoa está lá, a família. Tem a esposa, o esposo, e vamos dizer que tem 3 filhos. Aí o demônio se aposta ali de um dos filhos. Aí aquele filho dá dor de cabeça, trabalho, começa a trazer perturbação, às vezes vício, vício de drogas e assim vai. Aí a mãe está orando por aquele filho ali é liberto. Só que aí o demônio sai de um, aí vai para o outro. Aí o outro começa a dar trabalho. Pode ser que não seja com drogas, mas daqui a pouco o outro quer se matar. Você vê que o demônio ele quer ficar por ali, ele quer ficar naquela casa. Ele não quer sair dali. E agora ele pede para Jesus: Jesus, não me envie para fora dessa província não, me deixe por aqui. Porque qual que é o papel dele? Roubar, matar e destruir. Mas tudo bem, vamos lá. Versículo 11 diz: e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Versículo 12: e todos aqueles demônios lhe rogavam dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo nos permitiu. Olha que interessante, Jesus atendeu o pedido dos demônios. Ele atendeu o pedido dos demônios, falou: tá bom, e mandou. E saindo aqueles espíritos imundos, entrou nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se o quê? Então imagine 2.000 porcos agora endemoniados. Imagine o tanto de demônio ali que tinha dentro daquele homem. Aqui se for contar, já 2.000 aqui. Não sei se tinha mais demônios em cada porco ali, não sei. Mas independente disso, você já vê, mas 2.000 demônios dentro de uma só pessoa, acontece isso. Olha o que diz o versículo 13, 14. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos ao ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. E o que eles fizeram? Temeram. Eles ficaram ali, sabe, na hora que eles olharam aquela situação, eles não acreditaram. A Bíblia diz aqui que eles temeram. Na hora que eles viram: peraí, como é que esse homem está aqui? A gente tentou de tudo ali com ele, tentou ajudar tal, e não conseguimos. Como que ele está aqui agora em perfeito juízo? Ele está vestido, está falando aqui bem. Olha o versículo 16. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Versículo 17. E começaram a rogar que saísse do seu o quê? Território. Mas peraí, Jesus fez uma coisa boa ou ruim? Boa. Ele fez uma coisa boa. Mas o povo, o que o povo queria aqui? Que Jesus fosse o quê? Embora. Você vê como que uma informação mal contada, ela pode, afastar às vezes Jesus de pessoas. Hoje você vê, eu estava vendo alguns amigos que eles fazem algumas postagens, e eles não pegam o vídeo todo. Quem já viu? Você não pega o vídeo todo para saber o que está no vídeo todo. Importante, antes de você postar qualquer coisa, você vê todo o conteúdo. Porque às vezes uma informação errada pode afastar uma pessoa de Jesus, pode destruir uma família, pode destruir um lar, pode destruir uma casa, pode destruir um casamento. Esses dias eu estava falando de um amigo, falei esse amigo da igreja, falei: poxa, o irmão está compartilhando coisa, ele não assistiu esse negócio todo aqui, ele está compartilhando uma mentira, é uma mentira, e aquilo ali pode prejudicar outras pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente compartilha, porque hoje, irmão, infelizmente, a internet ela está toda poluída.
Está toda poluída. Se você não tiver o discernimento de espírito, você vai cair. Você vê que uma informação fez com que todos ali chegassem e pensassem: olha, Jesus está fazendo mal, mas Jesus fez o bem ali. Jesus não fez o mal. Agora esses aqui pedem: olha, vai embora, não fica aqui no nosso território. Então você vê. Então se Jesus sai, quem é que fica? O demônio. Jesus não é a luz? E se ele sair, quem é que vai ficar ali? O demônio. O demônio fica ali a partir do momento que a pessoa rejeita Jesus. O que é você rejeitar Jesus? É você rejeitar a palavra. Está rejeitando a palavra, a direção de Deus. Olha o que diz o versículo 18: e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar o quê? Com ele. Olha que interessante. Agora o endemoniado, ali que já não estava mais endemoniado, ele queria estar com Jesus. Está chegando ao nosso ponto aqui para finalizar. Enquanto uns estavam falando: vai embora daqui, o endemoniado estava falando: deixa eu ficar com Jesus. Sabe por quê? Porque quando você tem um encontro com Jesus, irmão, é lindo. Você vai querer estar dentro da igreja. Você quer servir a Jesus, irmão. Eu me lembro quando eu tive o meu primeiro encontro com Cristo. Era o meu prazer, e hoje ainda continua. Eu louvo a Deus por isso, que é o meu prazer estar na igreja. Eu vivo mais na igreja do que na minha própria casa. E sempre foi assim. Eu pedia para minha esposa: me deixe ir para a igreja. Eu falava para ela: me deixe. Mas por que o senhor fala da sua esposa assim? Porque eu vim primeiro do que ela. E ela antigamente ela falava: você só pensa em ir para a igreja, só vai para a igreja, só quer saber. Eu falava: eu preciso estar na igreja. É onde que eu me fortaleço. Mas não é por isso, porque quando você tem um encontro com Jesus, você quer estar próximo dele, você quer estar ali. Eu pegava livros, pegava a Bíblia, estava ali sempre pegando livro, Bíblia, estando na igreja, orando, porque quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ela quer estar próxima. Ela não vai querer se afastar. Mas a pessoa que não ama Jesus, ela não tem prazer de vir na igreja, ela não tem prazer de orar, não tem prazer de ler a Bíblia. Porque se Jesus é a própria palavra, não pega a palavra, como é que eu amo Jesus? Não amo Jesus, irmão. Porque quando tem um encontro com Jesus, ela vai desejar servir. É um prazer servir. É uma honra poder servir Jesus. É uma honra poder pregar, é uma honra poder falar do amor de Cristo. É uma honra poder estar pregando, mas porque isso é o amor. Então veja, na hora que... E gratidão também. Também um ponto importante: gratidão. Eu sirvo a Jesus por gratidão. Gratidão. A palavra melhor diz gratidão por tudo que ele fez na minha vida. Então esse homem queria estar com Jesus, mas qual foi a resposta de Jesus? Versículo 19: Jesus, porém, não lhe permitiu. Por quê aqui? Opa, peraí. Ele atendeu o pedido dos demônios, mas não atendeu o pedido do homem que queria estar com ele ali, do endemoniado. Mas por quê? Porque tudo tem um propósito. Diga glória a Deus. Aí Jesus fala: não, você não vai não. Mas lhes disse: vai para a tua o quê? Casa, e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia o quê? Agora imagine, antes, se Jesus tivesse mandado ele para casa, cheio de demônio, ele ia dar bom testemunho? Não ia. Imagine, se cortando, andando sem roupa, andando de um lado para o outro. Imagina eu que não conseguia dormir, porque passava a noite em claro, lá nos sepulcros, gritando. Agora veja, Jesus fala: agora você vai para a sua casa. Agora você vai testemunhar na sua casa, e você vai falar quão grandes coisas o Senhor te fez. Olha o que diz o versículo 20, diz assim: e foi ele, para finalizar, e foi ele, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus o que? Lhes fizera. Diga glória a Deus. E todos ficaram o que? Maravilhados. A Bíblia diz: e todos se maravilhavam. Olha que interessante, veja, a mudança, quando há uma mudança na vida da pessoa, as pessoas vão se maravilhar. Eles podem até não gostar de Jesus, mas eles vão se maravilhar com o que Jesus fez na sua vida. Quer ver um exemplo? Vou pegar aqui, vou falar da minha pessoa aqui, está lá. Quando eu me converti, tinha muita gente da minha família
e da família da minha esposa que não gostava da igreja, não gostava de evangelhos, dos evangélicos. Tinha alguns que sim, tinha alguns que já eram da igreja. Acho que na verdade, acho que só a avó da minha esposa que era convertida, que eu me lembro né? Só ela, não lembro de outro não. Então só a avó dela que já era antiga na igreja. E aí os demais eu acho que não, nem da minha casa também não. Aí tinha uns que falavam besteira, tal. Só que depois eles foram vendo o que Jesus fez na nossa vida e eles começaram a se maravilhar. E sabe o que é bonito? Muitas das vezes quando nós vamos na casa deles, todas as vezes eles pedem oração, às vezes pedem uma palavra, vai lá na minha casa, faz uma oração. Então você vê, eles viram o que Jesus fez na nossa vida. Agora a sua família está vendo o que Jesus fez na sua vida. Eles podem olhar para você, preste atenção no pastor aqui, eles podem olhar para você e falar, poxa, olha, essa pessoa mudou verdadeiramente. Será que as pessoas olham para nós e se maravilham? As pessoas estão se maravilhando com a nossa vida, com a sua vida. Às vezes não entende, por que o marido não vem para a igreja? Por que os filhos não vêm para a igreja? O que está acontecendo? Tem alguma falha em você. Alguma coisa está acontecendo. Não, pastor, mas ele tem um coração duro. Ah, pastor, mas ele não acredita, ele é ateu. Independente do que ele é, se você pregar para ele, às vezes não precisa nem pregar com palavras. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela ganha o marido sem palavras. Tem gente que está na igreja há mais de 20 anos, não conseguiu ganhar o marido, não conseguiu ganhar a esposa, não conseguiu ganhar os filhos. O que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo? Você tem que perguntar para Deus, o que está acontecendo comigo? Por que o irmão conta o testemunho e eu não estou contando? Às vezes tem pessoas que não tem mais nada para contar. Volto a dizer, será que as pessoas estão olhando para mim, se maravilhando? Eles estão se maravilhando com o que Jesus fez na minha vida. Eles estão olhando para você, a sua vida é um testemunho, sem você falar nada. Eles olhando e falando, poxa, essa pessoa verdadeiramente ela mudou. Ou outros vão falar, não, ele está se escondendo na igreja. Olha lá, está na igreja e está mentindo, está na igreja e está enrolando os outros, está na igreja e está falando palavrão, está na igreja e às vezes está odiando uma pessoa. Como é, irmão, que eu posso odiar uma pessoa? E a gente vê pessoas odiando. Como é que eu vou odiar? Eu não posso odiar ninguém. Se eu tenho ódio no meu coração, Jesus não vai habitar no meu coração. Aí eu volto aqui no início, aí a gente volta lá, você vê o que Jesus fez na vida desse homem. Volta aqui, aí o que ele dizia? Disse-lhes também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, quando mudar de direção, quando você mudar de direção, confirma aos teus irmãos, confirma aos teus irmãos. Se você for ver na linguagem de hoje, diz, quando você voltar para mim. O Pedro estava ali, mas ele falou, quando você voltar para mim de verdade, porque tem pessoas que têm que voltar para Jesus de verdade. Ela está na igreja, mas ela não voltou para Jesus. Ou ela está na igreja, mas ela não voltou para Jesus. Ninguém vai ver nada na sua vida. Não adianta só você estar na igreja, você tem que voltar para Jesus enquanto é tempo, voltar para a palavra enquanto é tempo, voltar a fazer o que você fazia antes para Jesus. Então não adianta, olha o que ele diz lá, mas tenho orado por você, olha essa tradução, Simão, para que não lhe falte fé, e quando você voltar para mim, aí sim, ele diz, você vai animar os seus irmãos, você vai pregar para os seus irmãos, você vai fortalecer os seus irmãos. Então me desculpe aqui falar, mas não adianta só você estar na igreja. O Simão estava lado a lado com Jesus, mas ele não tinha voltado para Jesus. A pessoa está na igreja, mas ela não voltou para Jesus, e ela sabe, está numa vida de prostituição, uma vida de pecado, desejos sujos, imundos, uma mente suja, coração sujo, distante do Senhor.
não pega mais a Bíblia, não tem mais uma vida de oração, vem para a igreja quando quer, quando falta um domingo para ela tanto faz quanto tanto fez, vem, não falta numa santa ceia, não participa da santa ceia e ela pensa que está tudo bem. Simão, quando você voltar para mim, aí sim você vai animar os seus irmãos. Então é necessário voltar. Lembre-se, o julgamento vai começar na casa de Deus. O que o Senhor está falando? Somos nós que temos que mudar. Eu que tenho que mudar. Porque se eu mudar, a minha família muda, a igreja muda. Tem pastores às vezes que quer que a igreja mude e ele não mudou. Me desculpa, vou pregar aqui para pastores. Pastor que quer que a igreja mude e ele não muda. Está com o coração cheio de mágoa, rancor, cheio de ódio, cheio de ressentimento, dizendo que foi injustiçado. Mude. Você vai ver sua igreja mudando, vai ver a igreja crescendo, vai ver Deus abençoando, o número de convertidos ali crescendo. E a mesma coisa na nossa casa. Temos que voltar verdadeiramente para Jesus. Aí sim as pessoas vão começar a se maravilhar com o que Deus vai fazer na nossa vida, amém? E eles vão se converter também. Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Segure nas suas mãos o seu tapete, se você tem ele aí. Feche os seus olhos. Vamos fazer a oração agora. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nos colocamos agora em oração, em Tua presença, Pai. Nós estamos aqui na Tua presença e viemos aqui apresentar a nossa casa, a nossa família. Mas antes de tudo, nós temos que apresentar a nossa vida. Nós entendemos hoje, Pai, que é nós que temos que mudar. Se nós queremos ver as pessoas se maravilhando com o que o Senhor vai fazer na nossa vida, é necessário nós voltarmos para o Senhor. Não adianta estar na igreja, nós temos que voltar para Jesus, voltar para o Senhor, servir ao Senhor verdadeiramente. Pai, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Senhor? Tem pessoas que não contam mais testemunho. Meu Deus, há tantos anos a pessoa dentro da igreja, lutando pela casa, e o familiar não se converte. O que está acontecendo, Senhor? Tua palavra diz que a mulher, ela ganha o marido sem palavras, e assim como o homem também, ele vai ganhar, meu Deus, a esposa sem palavras. Pai, nos mostra onde temos que mudar, nos mostra, meu Deus, aonde nós temos que ser transformados, nos mostra, Jesus, aonde que nós temos que melhorar, Pai. Nos ajude, Jesus, a melhorar. Eu quero melhorar, Pai. Isso, vai se examinando. Fala para Deus, Deus, a mudança começa em mim. É humildade isso, irmão. Sabe, quando você é uma pessoa humilde, você vê e fala assim, você reconhece, Deus, eu tenho que mudar como servo, eu tenho que mudar como irmão, eu tenho que mudar ali como pai, como mãe, como filho, como, não sei, ali como obreiro. Você tem que mudar, fala, Deus, eu quero mudar, Pai, eu quero melhorar. Nos ajude, Senhor, a melhorar, Pai. Meu Deus, a se converter verdadeiramente. Tem muita gente, meu Deus, que está ali fazendo até reuniões em casa, mas você não voltou para Jesus, irmão. Você sabe disso, você prega a palavra, prega nas internet, fala de Jesus, fala da palavra, quer fortalecer as pessoas, mas você não voltou para Jesus. Tem práticas que você está que a palavra condena, irmão. Então volte para Jesus e deixe essas práticas agora. Se converta verdadeiramente. É hora de se converter verdadeiramente e servir a Deus verdadeiramente. Você sabe que esta palavra falou com você. Às vezes sua vida está travada porque ainda você não voltou para Jesus. Volte para Jesus, porque quando você volta para Jesus, quando você quer Jesus, quando você deseja Jesus, pode ter certeza que Ele vai começar a operar maravilhas na tua vida. Ele vai usar a tua boca. Você vai ver pessoas se convertendo, a sua família vai se render a Cristo. Isso, mas você tem que ter o prazer de querer estar com o Senhor, assim como aquele gadareno, ele tinha o prazer, ele queria estar com o Senhor. É prazeroso acordar nas madrugadas e orar. É prazeroso o Senhor estar na tua casa, assim como o salmista Davi, ele diz:
Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É a nossa alegria, Jesus, está na tua casa. É a nossa alegria, meu Deus, te servir. Ah, meu Deus, é a nossa alegria fazer a tua vontade, Pai. E aqui estamos apresentando a nossa casa. Se você puder, por alguns minutos, dobrar o seu joelho, você vai dobrar agora. Se não pode, senta na sua cadeira e eu vou dobrar os meus joelhos agora, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Jesus, vem agora, vem Jesus, meu Deus, assim como está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15, por causa disso eu me coloco de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família nos céus e na terra toma esse nome. Eu me coloco aqui de joelhos, Jesus, por essa casa, por essa causa, por esta família, por este lar, por este casamento, pela vida sentimental, meu Deus, aqui deste teu servo, desta tua serva. É alguém que quer ser feliz, Pai, ela só quer ser feliz. Vem, meu Deus, fazendo maravilhas. Deus quer fazer maravilhas na tua vida. Ele vai fazer maravilhas. Se volte para Ele agora. Quando você volta para Jesus, toda a sua família também vai vir com você. Volte agora para Jesus. Isso, vai se entregando a Ele. Entregue agora a sua casa, entregue o seu lar. Eu me coloco de joelhos por essa igreja. Eu me coloco de joelhos por este povo. Eu me coloco de joelhos pelas famílias desta igreja, pelos obreiros, por esta cidade, por este estado. Eu me coloco de joelhos por aqueles que estão perdidos, meu Deus, por aqueles que estão no tráfico, meu Deus, aqueles que estão no pecado, na sujeira, na prostituição, no erro. Eu me coloco de joelhos, Senhor, e eu te peço, traga, meu Deus, os filhos da graça, traga os filhos de piedade, traga de volta aqueles que se afastaram, aqueles que saíram magoados, tristes, desanimados. Traga, Jesus, aqueles que há muito tempo não vêm à igreja, meu Deus, só está assistindo pelas redes sociais. Traga de volta, meu Deus, traz de volta o amor para essa pessoa, o amor de estar na tua casa, o amor de buscar a tua palavra, o amor de te sentir aqui, meu Deus, presentemente na igreja, aqui com a sua presença, Pai. Vem, Jesus, vem, meu Deus, vem, amado. Toca, Senhor, em cada vida. Toca agora, entra com providência nessa casa, entra com providência nessa vida, porque neste momento nós vamos nos levantar na autoridade do poder que há no nome de Jesus. Se coloque de pé agora, e você vai amarrar agora todo o mal, você vai repreender agora todo o mal. Você tem autoridade agora para amarrar e expulsar todo o mal agora no nome de Jesus Cristo. A sua briga não é contra o homem, a sua briga não é contra carne e sangue, mas a sua briga é contra os principados e potestades. Diga: diabo, pega tudo que é seu, pega todo o teu mal, pega toda a tua maldição, pega toda a tua obra, catimbó, feitiço, praga mandada, nós te expulsamos agora e dizemos: vai embora, sai, demônio que impede o nosso familiar de estar na igreja. É aquele demônio que quer rodear a casa. Ele saiu do familiar, mas ele fica ali naquela casa, trazendo as brigas, as contendas, a depressão, a ansiedade, os problemas, as doenças. Eu te expulso agora, demônio. Eu digo: vai embora, solte esta família agora, sai da vida sentimental dela, sai da vida sentimental dele, sai da vida conjugal. É você, demônio, que coloca frieza no casamento, é o demônio que coloca o desejo imundo, o desejo sujo, a segunda pessoa. Eu digo agora: sai. Eu digo: vai embora, demônio que leva a pessoa para mentira, para o engano, que impede o familiar deste meu irmão de estar na igreja. Manda embora agora esse demônio. Diga: sai, demônio. Solte o filho, solte a filha, solte o ente querido. Vai soltando agora. É você, demônio, que tem levado o filho para amizades erradas. Eu digo: sai, sai, demônio que leva a pessoa para o vício da cachaça, da bebida, do crack, da cocaína, da heroína, da maconha, da jogatina. Nós te expulsamos agora. Eu paraliso as tuas obras agora. Eu te expulso agora. Eu digo: nessa igreja não, você não vai tocar nessa igreja, porque as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Eu digo agora: sai, sai, demônio maldito, vai embora agora, pega tudo que é seu, todo o teu mal. Diga: sai, sai e sai, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, levante suas mãos agora para o alto. Aleluia.
Oh, deixa Jesus agora entrar na sua casa. Fala para Ele: visita, Senhor, a minha casa. Vai lá. Entra na casa desse meu irmão, na casa dessa minha irmã, fazendo morada, Pai, ali. E você diga assim: Senhor Jesus, entra na minha casa. O Senhor é o meu Deus, o meu Salvador, o Salvador de toda a minha família. Por isso eu profetizo e determino, no nome de Jesus, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode aplaudir Jesus.